Olá, eu sou o reverendo Cleito Oliveira, do canal Tel Pitaco, e como sempre eu venho dar um pitaco a respeito de teologia com todos que me ouvem. O texto de hoje se encontra em 1 Coríntios 3,16, que fala assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Algumas traduções, elas falam mais ou menos assim. Esse texto é bastante usado entre a Irmandade Cristã, de uma forma geral. Ela fala assim, né? Não sabeis que sois o templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós? Geralmente esse texto, ele é usado como argumento para uma série de coisas, mas principalmente uma em questão, né? Por exemplo, algumas pessoas que têm tatuagem, e ou às vezes também a pessoa não é abstêmia, em outras palavras, ela bebe, né, de alguma forma, e a cultura brasileira ela tem uma certa ojeriza a respeito dessas coisas. Isso é muito comum na nossa cultura brasileira e no evangelicalismo de uma forma geral. Então esse texto normalmente ele é usado para encerrar o assunto. Quando você não encontra premissas o suficiente a respeito de um assunto em questão, logo esse texto acaba sendo usado. E o texto geralmente é assim, ó, vocês são o templo do Espírito Santo. Então, olha só, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. De certa forma, irmãos, essa interpretação também, ela carece de alguns elementos que possam auxiliar as pessoas para que elas possam ter um bom entendimento das Escrituras. A Bíblia, de uma forma geral, ela tem duas escolas de interpretação, uma mais literalista e outra mais alegórica. Isso tem um nome particular, né? Que é a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola alexandrina, ela é mais, digamos assim, mais alegórica. E a sua característica é a alegorese. A alegorese é encontrar em elementos da Bíblia, em alguns exemplos da Bíblia, por exemplo, santuário. Então se extrapola tudo que é a respeito do santuário, tudo que é feito no santuário e o que esse santuário representa de uma forma alegórica. Em contraponto, tem a escola de Antioquia, que ela é mais literalista. Ela tenta tirar esses elementos mais, digamos, alegóricos, e ela tenta trazer uma interpretação mais real, uma interpretação num sentido mais racional. Mas não é só essas duas características que existem nas escrituras. As escrituras também têm linguagem comparativa, aquilo que nós chamamos de analogia. E geralmente ela é usada em seu contexto cultural para que ela sirva de exemplo para que possa tirar o máximo de conhecimento a respeito disso. E existe também a linguagem que a gente chama parabólica, né? As parábolas. E a parabolê, ela tem outras características também. Ela pega elementos que são comuns a todas as pessoas, ao conhecimento de todas as pessoas. A isso damos nome de epistemologia, né? Esse conjunto de conhecimento que as pessoas, nesse determinado grupo, nesse determinado tempo. Então, Jesus ele faz muito isso. Ele usa elementos comuns. Ele vai falar pescadores, ele fala o quê? Vou fazer vocês pescadores de homens. Ele vai até os agricultores e ele usa, por exemplo, uma parábola sobre semente. Então, em cada contexto, ele vai falar, por exemplo, de ovelhas. Então, ele vai justamente para pastores, ele usa o exemplo como ovelha. Por quê? Porque o pastorio é algo muito comum. Então, ele usa essa epistemologia, essa base de conhecimento, para fundamentar uma ideia que ele quer aplicar. Pois bem, tendo explanado a respeito dessas características linguísticas e essas ferramentas de interpretação, então, irmãos, nós devemos entender, então, reverendo, como é que a gente faz? Como que a gente vai saber se esse texto em particular, ele está falando sobre uma alegoria, se ele está falando sobre uma parábola, se ele está falando sobre uma analogia ou qualquer coisa do gênero, ele está sendo mais literalista.
É de observar nesse próprio texto que ele falou, vocês sabeis que sois o santuário de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma comunidade em Coríntios que eles tinham problemas morais muito grandes. E esses problemas morais afetavam o seu culto e como eles faziam o seu culto. Essas pessoas estavam muito acostumadas com esse ambiente de adoração, com esse ambiente de templo, que afinal de contas nós estamos falando de Corinto. Então lá já tinha vários templos pagãos. E o que acontecia? Essas pessoas nova convertidas, essas pessoas que estavam sendo iniciadas no Evangelho, ela ainda tinha um peso cultural e uma interpretação muito pessoal do que seria uma igreja, o que seria um templo. Então o apóstolo Paulo ele faz uma analogia entre o que eles conhecem como templo e o que realmente as escrituras falam do templo. Então ele aponta o indivíduo como templo. Por quê? Porque até então esses outros templos, eles são habitados por deuses que não existem, deuses fantasiosos, criado à imagem e semelhança das concupiscências de cada um desses. O apóstolo Paulo inicia essa carta no capítulo 3 dizendo, falou assim, eu queria falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas vocês são carnais. Eu comecei dando leitinho para vocês, mas agora eu preciso de que vocês comam algo mais robusto. Vocês vão perceber isso já no primeiro e no segundo versículo. E ele fala da responsabilidade de manter-se limpo, de se manter-se íntegro em relação à adoração. E a relação da adoração, ela não estava ligada à igreja, mas ela estava ligada ao comportamento que cada um tem em relação às outras coisas. Então, sobre esse aspecto, ele está falando que vós sois o templo do Espírito Santo. Ele está falando de ideia de comunidade. Você percebe que está na segunda pessoa do plural. Vós sois. Você sozinho não é templo. Você não é templo orando sozinho. Você não é templo louvando sozinho. Você só é templo em comunidade. Então a ideia é que as pessoas devam viver em comunidade e os seus comportamentos ajudem a comunidade a se estabelecer como templo de Deus. Porque individualmente cada um de nós somos vistos como templo. Então, se nós profanamos o nome de Cristo em qualquer lugar que estivermos, também Cristo é vituperado por nós. Então, aqui não é um texto para justificar se você deve ou não fazer tatuagem, se você deve ou não beber, mas é uma condição de que você deve adorar a Deus através das suas atitudes e que você sozinho não é templo. Não existe ninguém sozinho em casa adorando e seja templo de Deus. Esse é o mandamento mais comunitário. A igreja só é igreja quando está em comunidade. Então, ademais, esse texto, ele não trata disso, ele faz uma analogia entre uma vida particular devassa e escondida e de um bom relacionamento com Deus como templo, como comunidade. Todas as minhas atitudes refletem a comunidade em que eu vivo. Então, vós sois o templo do Espírito Santo, como analogia, ele quer dizer que nós juntos, com um comportamento íntegro, nós somos o templo do Espírito Santo. Não há templo sozinho, não há adoração sozinho. Não tem como você ter sacramento, não tem como você ter batismo, não tem como você ser ministrado de forma correta se não for no templo. Então, esse texto não fala uma justificativa para assuntos particulares, mas ele fala de uma adoração comunitária. Eu sou o reverendo Cleito Oliveira, do canal Teopitaco. Se você tem mais algum texto em que você queria trabalhar e queria saber o que isso significa, coloca aí embaixo, dá um like, se inscreva no canal para que você possa ajudar que eu continue esse trabalho, para que eu entenda também que esse trabalho de alguma forma é importante e também algumas curiosidades e algumas questões a respeito de qualquer tipo de texto, fale conosco, que nós teremos um prazer enorme em ajudá-los. Eu agradeço, dá um like aí e até a próxima.